1 Pedro capítulo 2 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, o soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e condado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Temos colocado como um tema de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro às igrejas da Ásia Menor, o tema como a esperança viva. A esperança viva. Pedro escreve essa revelação porque aquela igreja ou aquelas igrejas de várias cidades passavam por perseguição e provas das mais terríveis na história da igreja. Hoje nós também estamos em grande perseguição à igreja,
tanto a igreja perseguida em países onde ser cristão corre risco todos os dias, como nos nossos países ocidentais, onde a perseguição é ideológica, é uma pressão para vivermos uma vida morna espiritualmente, uma vida confortável, uma vida sem a intensidade do evangelho da cruz. Nós precisamos alimentar essa viva esperança. A nossa esperança é viva porque ela é firmada em Jesus e na palavra. Jesus, o Senhor, e a palavra, que é a revelação de Jesus escrita. Jesus, ele é o verbo de Deus, que se fez carne. E olhando para 1 Pedro 2, nós vamos perceber Pedro, agora a partir do que ele falou no capítulo 1, mostrando como a igreja deveria viver essa viva esperança. Como que essa viva esperança se manifesta na nossa vida diária. Em primeiro lugar, ele diz que nós precisamos nos despojar do velho homem. No versículo 1, ele fala: despojando-vos da maldade, do dolo, das hipocrisias, das invejas e de toda maledicência. Lembre-se, irmãos, que ele está falando isso para uma igreja. Essas coisas muitas vezes se manifestam na nossa vida. É fácil a gente ver quando é na vida dos outros, mas quanto mais próximo do Senhor, mais nós vamos enxergar os nossos pecados, mais nós vamos enxergar as tendências pecaminosas da carne. E quando eu estou vivendo uma viva esperança, eu vou perceber e vou me despojar dessas inclinações carnais em mim. Quando alguém me fere e eu reajo muito mal, é porque aquilo estava dentro de mim. O que as pessoas fazem comigo mostra mais de mim do que delas, mostra mais de quem eu sou do que o que elas fazem. E por isso a voz de Deus, todo o texto bíblico, é que a gente reconheça e venha se despojar, venha a arrancar da gente, renunciar às obras da carne. E aí tem uma lista. O verso 11, ele diz: vocês são peregrinos e forasteiros, se abstenham das paixões carnais. Qual é a paixão carnal que você tem que lutar contra? Você sabe? Se você não sabe, é um bom sinal de que você está sendo dominado por elas. Porque nós temos inclinações da nossa carne, de ira, de amargura, de inveja, de competição, de frustração, de rejeição. Tudo isso é obra da carne. Nós precisamos nos despojar, nós precisamos nos abster dessas paixões que o texto no versículo 11 diz: fazem guerra contra a alma. A alma adoece quando as paixões ou as feridas que nós permitimos permanecer em nós são infeccionadas. Porque alguém pode nos ferir, mas nós não precisamos permanecer feridos. Eu vivo a vida esperança despojando do velho homem. Segundo lugar, nós vamos viver essa viva esperança desejando ardentemente a palavra de Deus. Olha o versículo 2, ele diz: desejai ardentemente. E ele dá um exemplo, como crianças recém-nascidas. A criança que quer de qualquer maneira mamar na sua mãe, que quer de qualquer maneira se alimentar, ele diz: nós precisamos ter esse desejo ardente pela palavra de Deus. Quando falta isso, alguma coisa está errada. Nós devemos ter fome e sede pela palavra de Deus. Nós devemos querer correr para casa e pegar a Bíblia e ler, e meditar, e deixar ela nos limpar, arrancar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Para quê? O versículo 2 diz: não é para você ter mais conhecimento ou justificar as suas atitudes, é para ter crescimento. O versículo 2 fala: para que seja dado crescimento para a salvação. Deixar a palavra nos encher, nos podar, nos limpar, nos confrontar. É assim que a gente vive a viva esperança, relacionamento com a palavra. Terceiro lugar, a viva esperança. Pedro escreve à igreja dizendo que nós vivemos com consciência da nossa identidade. Nós precisamos ter consciência de quem somos, e o verso 9 diz isso: vocês, porém, sois raça eleita. Quando ele diz vocês, porém, porque antes do versículo 9, Pedro diz que Jesus, ele é a pedra principal. Aqui nós vemos que Pedro não é a pedra. Pedro mesmo escreve dizendo que todos nós somos pequenas pedras. Todos nós fazemos parte da edificação que Deus está fazendo. Versículo 4, chegue-se para ele que é a pedra que vive. No versículo 5, vós mesmos são como pedras que vivem. Nós somos pedras vivas. Cristo é a pedra principal. E Pedro está dizendo: as pessoas que não reconhecem a Jesus rejeitam ele,
As pessoas que não querem se render a Jesus, é porque elas estão rejeitando Jesus. Não existe um meio termo. Quem não crê em Jesus, o rejeita. Quem não crê em Jesus, o odeia. O odeia. Quem não crê em Jesus, não quer se submeter à sua palavra, à sua vontade. Então o texto está dizendo que ele é a pedra principal. Mas ele se tornou para outros, o quê? Uma pedra de ofensa, versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Quando a pessoa não quer crer em Jesus, ele tropeça em Jesus, e ele se ofende com Jesus, e ele se ofende com o evangelho, e ele diz que eles tropeçam na palavra, porque eles são desobedientes. Quando desobedecemos, e olhamos para a Bíblia e começamos a não conseguir crer, entender a palavra de Deus, pode se tornar uma pedra de tropeço para quem não quer se render a Jesus. Quando o nosso coração não quer obedecer a Jesus, nós arrumamos desculpas, nós nos ofendemos com a palavra. E Pedro diz, mas vocês não são assim. Vós, versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E não basta ler isso e dizer, eu sou isso então, decorei, vou falar isso. O que Pedro está dizendo é que nós precisamos ter, para viver a viva esperança, essa convicção da nossa identidade, quem somos. Nós somos um povo separado deste mundo, precisamos viver diferente, andar na luz, tratar uns aos outros totalmente diferente do que o mundo trata, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E o propósito principal do versículo 9, ele diz, vocês são propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, para anunciar quem Deus é, as virtudes, os atributos de Deus, quem Ele é. E eu anuncio não só com o que eu falo, mas com a minha vida refletindo Jesus. Nós precisamos saber quem somos e para que estamos na terra, para revelar Jesus a todas as nações. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós não éramos povo, agora somos. Nós não tínhamos a misericórdia, agora temos, alcançamos a misericórdia, a salvação. Em quarto lugar, nós vivemos a viva esperança, mantendo uma vida exemplar. O verso 12 diz isso. Ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento, e é no meio dos ímpios, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, eles observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Assim como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, dizendo que a gente deve praticar as boas obras para que as pessoas, para que o mundo veja as boas obras e glorifique a Deus. Amado, nosso procedimento tem que ser exemplar. Eu conheço pessoas que, por serem servas de Deus, quando estão no meio de quem não é prepotente, trata as pessoas mal, e ainda tem justificativa, dizendo, é tudo ímpio. Talvez a sua atitude seja mais ímpia do que a deles, porque ímpio é aquele que rejeita o governo de Deus, o reino de Deus. Ele vive na impiedade. E o nosso procedimento na viva esperança, eu vou entender e lembrar que eu preciso dar exemplo em todo tempo, em tudo, mantendo exemplar o procedimento. Onde eu andar, eu preciso saber que eu represento o reino de Deus, eu sou embaixador do reino. A lei que governa o meu coração é a do reino, não é da terra. E em quinto e último lugar, Pedro nos ensina a viver a viva esperança, no capítulo 2, tentando aqui fazer um pequeno resumo, vivendo uma vida de submissão, de amor e de honra, uns para com os outros. Submissão, que palavra dura, é fácil falar que nós somos submissos, mas o que Pedro nos mostra no versículo 18, primeiro no versículo 13, no 13 ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana. Hoje nós vivemos o tempo onde as pessoas não respeitam nenhuma instituição, é a crise institucional. As pessoas não respeitam a escola, não respeitam o governo, não respeitam a igreja. Hoje há uma crise, sendo que o texto está dizendo que nós devemos nos submeter. Mas isso não é uma instituição de Deus. O que está dizendo aí no versículo 13? Sujeitai-vos a toda instituição humana. Humana. Conheço gente que diz, igreja não pode ter CNPJ, igreja não pode se reunir, não pode ter templo. Engano. É lógico que a igreja é um organismo vivo, que não precisa necessariamente ter prédio, ter CNPJ, mas amado, nós somos seres que nos organizamos através de instituições. Deus estabeleceu isso. Sociedade,
vive assim. E o texto está dizendo que quem tem a viva esperança não vai ser rebelde, não vai ser prepotente, ele vai se submeter a instituições humanas, o texto diz, por causa do Senhor. É por causa do Senhor que pagamos impostos, é por causa do Senhor que respeitamos o prefeito, é por causa do Senhor que respeitamos o presidente, mesmo que eles estejam na corrupção. Nós podemos orar e devemos orar continuamente por eles, mas nós não devemos nos rebelar e agir contra a lei, justificando isso pelos erros deles. Temos maneiras de nos posicionar, de verbalizar, mas a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades. O texto diz aí no versículo 14, quer autoridades, você precisa se submeter, porque como eles enviados por Deus. É difícil entender isso, saber que uma autoridade assume uma posição porque Deus permite, e o texto diz que Deus permite tanto para castigar os malfeitores. Pastor, não fala essa palavra, a minha versão usa essa palavra, irmãos, castigo. Existe castigo, sim, biblicamente, os nossos pecados, os nossos erros. Muitas vezes o povo tem o governo que merece, que representa mesmo o povo, e aí diz que esses governos, eles vão ser ruins, negativos para aqueles que precisam, mas eles também, para quem praticar o bem, vai receber louvor deles. Mesmo debaixo de um governo corrupto, de uma nação corrupta, nós podemos e devemos ser cidadãos do reino de Deus, que dão exemplo, que se submetem à lei do país, quando ela não contraria a palavra, por amor ao Senhor, por honra ao Senhor. A viva esperança, então, me faz viver uma vida imitando Jesus, sobretudo. Não é isso que a Bíblia fala? Aí no versículo 18 a 21, é muito interessante, porque Pedro fala, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Ele está falando num contexto até de escravidão, e ele diz, não somente quando ele for bom e cordato. Eu não vou obedecer meu marido, ele é muito ruim, eu não vou obedecer ao professor, eu não vou me submeter ao pastor, porque eu não concordo. Ele está dizendo, mesmo se ele não for bom. Submissão não é fazer tudo o que a pessoa manda, mas é uma atitude de coração, de humildade, de você saber respeitar a autoridade do outro. Deus honra, porque Deus honra princípios. A submissão nos faz experimentar a vontade de Deus. O texto diz aí, mesmo sofrendo injustamente, mantenha o seu posicionamento, mantenha a sua honra. Eu não sei você, mas eu acho que a maioria das pessoas hoje, quando lê esse texto aqui, diz assim, isso aqui não é mais para hoje. Mas é a palavra de Deus, é andar no Espírito. Uma das maiores armas espirituais, que a gente pouco usa, é enfrentar situações de adversidade com o espírito oposto. A pessoa te trata mal, você trata com amor. A pessoa se ira, você trata com mansidão. A pessoa te desonra, você a honra. Só quem é de Jesus vai entender isso. Só quem se move no Espírito. Está falando aí que Jesus, mesmo maltratado, não revidava. Se tinha alguém que poderia dizer, eu tenho toda a razão para reagir como eu quero, é Jesus. Mas ele reagia no Espírito e no princípio de Deus. E aí tem um versículo que é chave, no versículo número 21, porquanto fosse chamado para isso, versículo 21, pois Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Parece que essa é uma chave espiritual de 1 Pedro. Pedro está dizendo, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Uma sociedade difícil, leis injustas, perseguição, seja ela perseguição física ou ideológica, ande nos passos de Jesus. Ele deixou as marcas para a gente andar. Imite a Jesus, e você vai manter essa viva esperança. Isso fala de amor uns pelos outros. Versículo 17 fala, tratai todos com honra. Todos aqui são todos, porque às vezes a gente acaba exaltando, dizendo que temos que honrar a autoridade. Nós temos que honrar a autoridade e honrar o irmão. Diz aí, amai os irmãos. É impressionante quantas vezes o Novo Testamento repete isso. Eu acho que aquelas pessoas daquela época tinham dificuldade com isso, nós não. Ame o irmão. Mas eu não consigo entendê-lo. Jesus não mandou entender o irmão, mandou amar o irmão. Amar o seu marido, amar a sua esposa, que amanhã nós vamos falar sobre família, capítulo 3, e aí, versículo 17, temei a Deus e honrai o rei. Parece que a chave está no temor de Deus. Você, quando teme a Deus, você respeita as autoridades.
Quando teme a Deus, você ama os irmãos. Quando teme a Deus, você honra o rei. Que rei era aquele? Quando você teme a Deus. Por isso, lá em Isaías, concluo citando, eu não me lembro o capítulo, mas fala que o Senhor Jesus se moveria no espírito de sabedoria, no espírito de conhecimento, no espírito de poder, mas diz lá que o seu prazer estaria no temor de Deus. Nós temos que ter prazer no temor de Deus. Amém, amados? Vamos orar por essa palavra? Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós oramos para que ela saia das letras ou apenas do mero intelecto, mas ela esteja sendo gravada em nosso espírito nessa manhã. Senhor, nesse tempo, nesses dias que vivemos, e hoje, nesse dia onde a nossa nação tem tanta consagração a falsos ídolos, nós declaramos que vamos viver a viva esperança, seguindo os passos de Jesus, matando a nossa carne todos os dias, para que a vida de Deus se manifeste em nós e através de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, para a glória de Jesus. Amém. Amém.